gente viu um pouco sobre a célula vegetal e também sobre a morfologia das plantas. E hoje nós vamos seguir com a histologia vegetal. Para quem não sabe o que é histologia, né? A palavra histo significa tecido e logia estudo. Então, vai ser a ciência que estuda os tecidos e vai permitir que a gente possa identificar, caracterizar, organizar e estudar melhor as funções dos tecidos, nesse caso da planta, mas também poderia ser tecidos humanos, tecidos de outros animais, que também abrangem a histologia. Essa foto aqui do lado eu botei para vocês terem uma noção de como é que acontece, né, esse estudo. Então, tem uma samambaia chinesa que a gente vai fazer um corte bem fino, pode ser tanto do caule quanto da raiz ou da folha. Nesse caso aqui dessa foto é a folha, foi eu que fiz essa lâmina. E essa lâmina passa por um processo, né? Esse azul é por causa de um corante, a gente consegue ver ali as células bonitinhas, como elas se organizam dentro da planta. Para a gente começar a falar, então, sobre os tecidos vegetais, a gente tem que primeiro saber que existem dois tipos de tecidos vegetais nas plantas: os tecidos meristemáticos e os tecidos adultos, ou células meristemáticas e células adultas. Começando pelas células meristemáticas, essas células vão ter função multiplicativa, né? Então vão ter a função de proliferar, e também são capazes de gerar outros tecidos, que vão ser os tecidos adultos, que a gente vai ver daqui a pouco. Como é que elas fazem essa multiplicação, né? Por meio das mitoses, que é um processo que a gente também comentou brevemente nas outras aulas. Então, essa célula, ela se divide em duas e faz esse processo várias vezes, aumentando a quantidade de células. E esse caráter multiplicativo que ela tem está totalmente relacionado também com a sua anatomia. Quando a gente comparar com a célula adulta, a gente vai ver que elas são bem diferentes. Então, essa célula meristemática, ela tem a parede celular fina, que a gente está vendo aqui de verdinho nessa foto. Ela é fina justamente pelo fato de estar se multiplicando ali o tempo todo, então não dá nem tempo dela ficar mais grossa, né? Ela está em constante multiplicação. A gente tem os vacúolos pequenos, que estão de branco nessa foto, não sei se dá para ver direito. E também em grande quantidade, né? A gente viu na célula vegetal, na aula passada, que a gente tinha um vacúolo grande, e apenas um, mas na célula meristemática ele se apresenta dessa forma. Lembrando também que o vacúolo é uma reserva de água da célula. E o núcleo, ele é um pouquinho maior do que da célula adulta, pelo fato de estar sempre se multiplicando. O objetivo é que o material genético passe para a próxima célula, e se o núcleo for maior, isso fica mais fácil. Então, basicamente, a célula meristemática vai ter a função multiplicativa. E isso acontece porque elas estão relacionadas ao crescimento da planta. Então, toda célula que for meristemática vai estar relacionada com o crescimento, seja de comprimento ou de espessura dessa planta. Ou seja, para cima e para os lados. Enquanto as células adultas, elas não se multiplicam. Elas têm funções definidas, que podem ser de revestimento, que está relacionado com a proteção, preenchimento, que vai estar relacionado com a sustentação, ou condução, né, que vai estar relacionado com a nutrição da planta, no que se diz respeito à condução de seiva, sais minerais. E como a gente pode ver, ela é um pouquinho diferente da célula que a gente viu anteriormente, a meristemática. Ela tem a parede celular mais espessa, né, mais grossa, porque ela não se multiplica, então ela não precisa ter uma parede fina. Ela tem um vacúolo maior, uma reserva maior de água, e o núcleo ele é um pouquinho menor. A gente vai conseguir ver melhor nessa imagem aqui, comparando as duas. Então, a gente vê que a célula meristemática tem vários vacúolos pequenininhos, enquanto na célula adulta a gente tem um vacúolo único e maior. A gente tem um núcleo um pouquinho maior na célula meristemática do que na célula adulta. E a gente também tem uma parede celular mais fina na célula meristemática do que na adulta. Essa setinha no meio, gente, está representando um processo chamado processo de diferenciação. Eu disse que a célula meristemática, né, ela pode gerar outros tecidos, que vão ser os tecidos adultos, e quando isso acontece, o processo é de diferenciação, que é esse que a gente está vendo na tela.
Só que também pode acontecer o contrário. E a gente vai chamar de desdiferenciação, que é quando a célula adulta está se tornando a célula meristemática. Quando esse processo acontece, a célula meristemática vai receber 2 nomes. Quando ela é meristemática e ainda não virou uma célula adulta, ela vai ser chamada de meristema primário. E quando ela é uma célula meristemática que virou uma célula adulta e está voltando a ser uma célula meristemática, ou seja, está sofrendo o processo de desdiferenciação, ela vai ser um meristema secundário. Isso faz muito sentido, né? Porque ela está virando pela segunda vez uma célula meristemática. Aí eu botei esse esquema aqui para a gente entender um pouco a diferença do meristema primário e do meristema secundário. O meristema primário, ele vai estar relacionado ao crescimento em comprimento. Então, crescer para cima da planta, né? E quando a gente quiser analisar essas estruturas, a gente vai sempre procurar o ápice, que é onde está crescendo de fato. E aí, vão ter vários nomes chatinhos agora, mas no final eu vou destacar os mais importantes para vocês. Essas setas desse esquema está representando a célula meristemática virando uma célula adulta, ok? Então, quando tem essa setinha, está representando o processo de diferenciação. Então, a gente tem um meristema primário, chamado protoderme, que vai gerar uma célula adulta, chamada epiderme. A gente tem um meristema primário, chamado meristema fundamental, que pode gerar o colênquima, esclerênquima ou o parênquima, tá? Que vão ser células adultas. E a gente tem o procâmbio. Esse nome câmbio, ele significa troca, né? Está trocando. Então, uma hora ele vai poder produzir floema primário, e em outra hora vai estar produzindo o xilema primário. Já o meristema secundário, ele passou pelo processo de desdiferenciação, então ele virou novamente uma célula meristemática, era uma célula adulta, e passou a ser uma célula meristemática novamente. Vai estar relacionado ao crescimento em espessura, né? Então a gente está pensando aqui numa árvore, algo com um tronco, né? Uma coisa mais sustentada, uma coisa mais grossa. Enquanto no meristema primário a gente já estava pensando em algo mais fino, né? Um caulezinho, não tão duro, não tão resistente, tipo um pé de feijão, assim. E aí a gente vai ter o meristema secundário filogêneo, que vai poder se tornar o suber ou a filoderme, que são células adultas. E a gente vai ter o câmbio, que também, mesmo lógica do de cima, de troca, né? Uma hora vai estar produzindo floema secundário e o xilema secundário também. E esses nomes, essa diferenciação, né, do floema primário, do secundário e do xilema primário e secundário, eles não trocam a função, é só mesmo para deixar claro que de onde eles estão vindo, né? Então, floema primário e xilema primário vem do meristema primário, enquanto o meristema secundário gera o floema secundário e xilema secundário. Pedro, só vi sua mensagem agora. Você pode falar exatamente onde é que você diz qual? Pode falar. Eu não entendi a diferença do meritismo primário e secundário. Do meristema? Esse tópico vai ser muito cobrado no Enem? Então, eu acredito que eu possa cair alguma questão, mas eu acho que mais específica, que é o que a gente vai para frente, tipo, falando sobre caule, folha e raiz. Esse esquema aqui eu botei para facilitar, quando vocês tiverem dúvida, vocês virem aqui. Só para saber que, tipo, a protoderme vai gerar epiderme, que o meristema fundamental vai gerar outras coisas. Mas, assim, é importante vocês saberem mais o que são as células adultas do que de onde elas estão vindo. Então, vai ser importante vocês saberem o que é uma epiderme, um parênquima, um xilema, mas é bom saber a origem também. Mas então qual é a diferença dessas duas? Que eu ainda não entendi. O meristema primário, ele vai estar relacionado ao crescimento em comprimento, né? Então, uma planta que está crescendo para cima. Então, a gente vai pensar, sei lá, num pé de feijão, né? Que ele cresce para cima e ele ainda não tem casca, ainda não tem nada assim que ele faça crescer em espessura, sabe? Para os lados. Quando isso estiver acontecendo, a gente sabe que a gente vai ter essas estruturas ali funcionando.
essas células, que são a protoderme, o meristema e o procâmbio. Quando essa planta estiver crescendo para cima, essas células vão estar atuando. Já quando a gente tiver um crescimento em espessura, né, para os lados, um tronco ficando cada vez mais grosso, uma planta que está começando a criar uma casquinha e ganhar formato, né, a gente vai estar falando sobre o meristema secundário. E aí a gente já vai ter outras células agindo lá, que vai ser o felogênio e o câmbio. A principal diferença entre eles é essa. No meristema primário, a gente vai ter um crescimento para cima, e no meristema secundário, a gente vai ter um crescimento para os lados. Porque foi o que eu falei antes. As células meristemáticas, elas têm função relacionada ao crescimento. Elas estão se multiplicando o tempo todo. E essa multiplicação vai gerar o crescimento, seja para o lado ou para cima. Enquanto a gente tem a célula adulta, que vai ter funções específicas que não estão relacionadas ao crescimento. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida, mas daqui, desse esqueminha, o que eu estou falando é que o mais importante de vocês gravarem vai ser das células adultas, que são essas que têm uma função específica. Então, a epiderme, o colênquima, esclerênquima, parênquima, xilema e floema, suber e feloderme, que eu vou falar agora, tá? Vou pular para a parte onde a gente vai adentrar na raiz. Peraí, qual era a última ali? Era a felogênio? Qual? A câmbio? Ah, tá. Tá bom, então, obrigado. Todos esses que estão em capes, né, na letra grandona, eles são os meristemas que a gente está falando. Então, a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio são meristemas primários. E o felogênio e o câmbio são meristemas secundários, enquanto os que vêm depois da setinha são células adultas, que vão ser geradas a partir desses meristemas. É esse processo de diferenciação que eu falei, é uma célula meristemática se diferenciando e se tornando uma célula adulta, que vai assumir uma função específica, dependendo de onde ela estiver. Mas eu acho que vai ficar mais claro quando a gente vê em cada lugarzinho da planta. Por exemplo, aqui a gente vai ter a histologia da raiz. Então, quando a gente quer estudar, né, essa parte que é a raiz, a gente vai pegar a região pilífera, que foi aquela região que eu falei na última aula, que tem umas projeções, tipo uns cabelos, né, uns cabelinhos, que vai ser a parte da raiz onde vai ter a maior absorção, né? Tem uma maior superfície de contato e, consequentemente, tem mais absorção de sais minerais, de água. E aí a gente pode ver nesse esqueminha que a gente tem a epiderme, que está circulando, né, nosso corte aqui, e a gente vai ter os pelos radiculares, que são justamente esses cabelinhos que eu falei. Eles vão ter essa função de ampliar a superfície de contato para conseguir absorver mais coisas do solo. E o parênquima, que eu falei também, que todos esses são célula adulta por enquanto, o parênquima ele tem uma função de preenchimento. Quando você tem uma função de preenchimento, além de você ajudar na sustentação da planta, aqui na raiz tem uma função muito importante. Aqui nessa foto, o parênquima são essas bolinhas, tá vendo? Que está preenchendo aqui o que está sendo chamado de córtex. São essas bolinhas aqui, que estão preenchendo mesmo ali a célula. E, como a gente está falando de raiz, essa raiz vai absorver, né, por exemplo, água do solo. E aí, o que a água vai fazer? Ela vai ter que passar entre essas célulazinhas aqui, desviando delas até chegar na endoderme. É como se, sei lá, você tivesse chegado num lugar que tem muita gente, e para você chegar onde você quer, você tem que ir desviando das pessoas, que, no caso, é a opção mais fácil, né? É isso que a água faz. A água vai entrar ali por meio do pelo radicular e ela vai desviando por esses espaços entre o parênquima. Quando ela chega na endoderme, que é esse anel aqui marrom, o primeiro anel na parte interna aqui, o que acontece? Essa endoderme ela vai filtrar a água. Então, a gente vai ter uma estrutura chamada estrias de Caspary, que também não é importante esse nome, eu só quero que vocês entendam o que é que acontece. Essas estrias vão forçar a entrada na endoderme. E aí a gente vai ter dois nomes.
Quando a água está entrando e desviando ali das células do parênquima, a gente vai chamar isso de via apoplasto, que eu botei aqui, ó, no slide. Enquanto essa entrada forçada na endoderme pelas estrias de Caspary vai ser chamada de via simplasto. Esse nome, eu não sei se gravar é a melhor forma, eu acho que entender é mais importante, porque se cair uma questão, vai ser objetivo e vocês vão lembrar de algum desses nomes, provavelmente. Mas eu já vi cair algumas questões, eu acho que talvez possa estar presente em algum vestibular esse ano. A gente também vai ter o periciclo, que é esse círculo aqui, esse anel amarelo. Ele vai ser responsável por formar as raízes laterais. A gente também viu na última aula que a gente tem uma raiz principal que dá origem a outras raízes, né? E o periciclo é responsável por isso. Já o floema e o xilema, eles têm função muito importante nas plantas, porque eles são vasos condutores. A gente vai falar muito deles quando a gente for falar de fotossíntese, mas eu já vou adiantar um pouquinho para vocês já irem se gente, não esqueci como é que fala, mas para vocês irem se acostumando com esses nomes. O floema vai ser o transporte de seiva elaborada, então ele está vindo lá das folhas e descendo para a raiz. E o xilema vai ser o transporte de seiva bruta. Tudo aquilo que a raiz está absorvendo vai para o resto da planta. Então, sai lá de baixo da raiz para o resto da planta subindo. Só para vocês se acostumarem com esses nomes, mas a gente vai trabalhar melhor eles para frente. Agora, falando um pouco da histologia do caule, no caule a gente vai trabalhar de duas formas. A gente tem estruturas primárias, que, como eu falei, pode... Pedro, eu vou postar esse slide lá no Drive. Eu postei das outras aulas também. E aí, se você quiser anotar, você pode dar uma olhada lá depois. Não, Mas, minha dúvida volta em torno disso, mas você disse que poderiam cair questões em torno disso sobre, por exemplo, a endoderme e a epiderme, que me chamou a atenção. Eu queria entender melhor o que elas fazem. então, a epiderme, ela vai ser uma estrutura de proteção, né? Ela está envolvendo ali toda a nossa raiz. E nesse caso da raiz, porque a epiderme ela vai estar presente em todas as partes da planta. A gente vai ver que ela vai estar presente na folha, ela vai estar presente no caule. Na raiz, ela tem esse papel importante de ter esses pelos radiculares, que são essas projeções, que vão aumentar a superfície de contato. Então, para a raiz, eu acho que a função dela, além da proteção, mais importante é essa. Ela possui projeções, que são os pelos radiculares, e vão gerar maior superfície de contato. Já a endoderme, ela vai ser ali um filtro, né, da água que está entrando na raiz. Então, está entrando aquela água cheia de terra, cheia de argila. Quando ela passar pela endoderme, a endoderme só vai deixar entrar o que ela precisa mesmo. Ela vai deixar tudo para trás, terra, argila, tudo que possa vir junto com a água que está sendo absorvida da terra, ela não vai deixar passar. Então, essa é a parte importante de cada uma. Mas cada estrutura vai ter um papel importante de acordo com onde ela está, entendeu? A epiderme aqui vai ter esse papel, mas na folha a gente já vai ver que vai ser diferente. Então, eu acho que é mais importante você entender o que é epiderme, o que ela faz em cada lugar, do que ficar gravando o nome, entendeu? Mas eu te recomendo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de estudar escrevendo, porque por algum motivo funciona para mim, entra mais na minha cabeça. E aí você pode vir depois aqui no slide copiar, olhada e ver o nome de cada um. Mas aqui na raiz eu botei, de fato, as estruturas que eu acho mais importante. Ok? E o floema e o xilema também vão estar presentes em todos, sempre vão ter a mesma função, que é o transporte de seiva. Vão se apresentar de formas diferentes, mas eles vão ser mais importantes quando a gente falar de processo de fotossíntese. Que eu percebi que o floema e xilema também, ambos transportam seiva, no caso. Sim.
Só que são seivas diferentes, a gente vai ver isso mais pra frente, mas a seiva bruta é aquela que carrega tudo, o que a planta quer, o que a planta não quer, o que a planta vai usar, não vai usar, e a seiva elaborada é já aquela que está prontinha para a planta usar. Outra coisa também que eu esqueci de falar nessa imagem aqui, é que na raiz a gente vai ter o floema, né, e o xilema bem característico, eles vão formar esse X, né, esse símbolo de mais aqui no meio da raiz. E a gente está vendo escrito aqui córtex. Tem 2 nomes que a gente usa muito na biologia. Isso, tipo assim, para planta, para órgão humano. Córtex quer dizer margem, né? O córtex é tudo que está na margem de uma estrutura. E a medula é tudo que está no meio. Ok? Então, só para caso vocês vejam esses nomes em algum lugar, córtex é margem, o que está nas extremidades, e a medula vai ser o que está no meio. Ok? Só para vocês não ficarem assustados também, isso é um nome que serve para qualquer coisa. Agora, falando sobre o caule, no caule a gente vai ter 2 formas de analisar. A gente vai ter como analisar a estrutura primária, né, que é em comprimento, então está crescendo para cima. E a gente vai ter a epiderme, que vai ter esse papel de revestimento, né, esse papel de proteção. A epiderme aqui está de verdinho, um verde mais escuro, nessas 2 imagens. E essa imagem aqui, a segunda, é justamente para mostrar como que isso está crescendo para cima, tá vendo? Para a gente não ficar achando só que é uma estrutura pequenininha, ela fica realmente passando na planta toda. O parênquima aqui, ele não está bem desenhado, né? Mas seriam essas rodelinhas que estão passando aqui. É como se tudo isso aqui, que está chamado de córtex, estivesse preenchido por outras células pequenininhas, que vão ser o parênquima. E a gente vai ter os feixes vasculares. O que são os feixes vasculares? É essa estrutura que a gente está vendo aqui, de vermelho e de azul. Eles são formados pelo xilema, que é a parte vermelha, e pelo floema, que é a parte azul. E no meio, essa linha branca aqui, é o que junta eles dois. Quando for só em umzinho, quando for um feixe vascular, a gente vai chamar de procâmbio. Agora, quando a gente estiver olhando a estrutura toda e estiver formando esse anel aqui, tá vendo? Ele vai ser chamado de câmbio. Então, voltando mais uma vez aqui. Essa estrutura, que é o feixe vascular, que é esse... Não sei se isso é um triângulo, essa coisa aqui meio triangular, formado pela cor azul, que é o floema, pela cor vermelha, que é o xilema, e pela linha branca, que quando for só em um vai ser o procâmbio, e quando for em todos vai ser chamado de câmbio. E lembra que eu disse que esse nome câmbio quer dizer que ele está mudando? É justamente isso. O procâmbio é uma célula meristemática, né, uma célula que está se multiplicando, e ela está formando tanto o floema quanto o xilema. Então, para fora, ela está formando o floema, e para dentro, ela está formando o xilema. Ok? A mesma coisa que na outra foto. E o caule, a gente também tem como analisar ele por camadas, né? Se a gente for considerar a estrutura secundária, que a gente vai estar falando de espessura, né? De engrossamento dessa planta. Então, a gente vai estar pensando num caule, uma árvore. Quando a gente já vê aquela casquinha, a gente vai estar falando de estrutura secundária. E aí, a nossa primeira estrutura é essa aqui, marrom, com aspecto meio de casca, né? Que a gente vai ver. Muitas pessoas acham que é a casca. Essa estrutura é a suber. A suber é um tecido morto, ele é impermeabilizante, então ele protege contra a ação de insetos, contra a ação da chuva e o que mais possa vir ali tentar atingir essa planta. Só que o suber sozinho ele não é a casca. A casca vai ser formada por 3 tecidos diferentes, ok? O suber é só um deles. Já tem o spoiler aqui embaixo, né? Que a casca vai ser formada pelo suber, o felogênio e a feloderme. O felogênio é uma estrutura que eu falei também, que é uma estrutura meristemática, tá? Uma célula meristemática. Essa célula meristemática vai estar gerando para fora o suber e para dentro a feloderme. Essa é a função dele. Já a feloderme, que está aqui, que vai ser a nossa última camada, né, da casca,
ela vai servir como uma cola. Então, ela vai estar colando ali a casca ao resto da árvore, vai estar ali grudadinha no floema. Então, por isso que quando a gente puxa um pedacinho assim, tipo, da casca, da casca da árvore, né, que a gente acha que é a casca, ainda tem madeira por baixo e tá tudo bem com a planta. Pessoas que realmente descolam ali a filoderme da planta veem que tem uma coisa meio gosmenta e tudo mais, e aí a planta vai sofrer com essa retirada. A gente tem o floema, que eu já falei que serve de transporte de seiva laborata das plantas, né? E vamos ter o câmbio, que vai gerar esse floema e também vai gerar o xilema. O xilema aqui vai ser a junção desse câmbio com o alburno. O alburno, que é essa parte mais lenhosa aqui, né? É o que a gente usa como madeira mesmo, tá? É o que a gente usa comercialmente. E vai ser o nosso xilema. Por isso que não tem como a gente extrair madeira da árvore e a árvore continuar bem, porque sem o xilema ela não pode viver. Sem o xilema e o floema ela não tem como passar os seus nutrientes e dessa forma vai levar à morte da planta. E aqui no meio a gente tem o cerne. O cerne, ele vai aumentando conforme a árvore vai ficando mais velha, né? Porque vai aumentando a espessura e esse miolo aqui vai ficando cada vez mais grosso, vai ficando cada vez mais lignanizado, que é cheio de lignina, e nessa parte da planta não passa nada. Não é capaz de passar nenhum tipo de substância. Então, ele serve mais para sustentação da árvore, sendo a parte mais dura da árvore. E outra coisa, a casca, ela também pode vir com outro nome, né? Não sei, alguma pegadinha. E a casca também é chamada de periderme, ok? Eu achei importante falar isso, porque periderme é bem parecido com epiderme, mas são coisas diferentes, tá? A epiderme é uma célula adulta, enquanto a periderme é um tecido formado... são 3 tecidos juntos, né? A periderme é apenas um. E a histologia da folha? A folha, gente, achei importante destacar também que ela não tem crescimento secundário, então ela não cresce em espessura. E a gente tem a epiderme, que pode ser tanto adaxial quanto abaxial. Isso quer dizer, pode ser tanto a epiderme de cima quanto a epiderme de baixo, né? A epiderme ela vai estar circulando toda a nossa folha. E, como eu falei, a epiderme tem aí a função da proteção, mas, além de proteger, na folha ela tem que fazer mais. Ela tem que permitir a passagem dos raios solares, né? Senão a gente não consegue realizar a fotossíntese. Então, um fato legal sobre a epiderme é que ela não tem cloroplastos, ela não é verde. A epiderme ela é transparente para permitir que essa luz entre e chegue no parênquima, que é onde vai acontecer, de fato, a nossa fotossíntese. Então, não dá para ver isso a olho nu, óbvio, mas eu acho também importante a gente saber que a epiderme é transparente. A cutícula, que a gente está vendo aqui logo abaixo da epiderme, né, que ela é um agente impermeabilizante, então vai proteger contra chuva, contra também a própria transpiração da planta. E a gente também vai ter os estômatos, que nessa foto aqui tá bem pequenininho aqui de amarelo ali no fundo. Vocês conseguem ver meu mouse se mexer, né? Acho que vocês conseguem. Os estômatos vão ser responsáveis pelas trocas gasosas, então vão ser estruturas ali, tem até uma foto deles mais para o final da aula, vão ser estruturas que vão abrir e fechar para que possa acontecer uma troca de dentro da planta com o ambiente. A gente nessa planta também, nessa folha, também vai ter vasos condutores xilema e floema, que vão estar presentes na nervura dessa folha, que é esse negocinho que passa no meio da folha, né? Que a gente acha também que tem pessoas que chamam de caule da folha, mas é a nossa nervura. E a gente vai ter o parênquima. O parênquima vai possuir a clorofila, né? Os cloroplastos, e vai ser onde ocorre a fotossíntese. A gente vai ter o parênquima palissádico, que vai ser o que vai receber a luz direta, né? Ele tá bem aqui, ó. São esses mais alongadinhos, parecem comprimidos, né, tipo pílula, e o parênquima lacunoso, que vão ser esses das bolinhas aqui embaixo. O lacunoso já vai ser responsável pela difusão de gases da fotossíntese. E
só para finalizar a aula sem questão dessa vez, porque eu sei que é um tema com muitos nomes, então eu vou deixar vocês um pouquinho com isso e vou tentar mandar uma lista de exercícios mais para frente para a gente fazer. Eu trouxe aqui também como que a gente vê isso na vida real, né? Porque a gente ficou vendo ali vários desenhos, as estruturas bonitinhas, coloridas, mas na vida real que a gente vê isso aqui, lembra que eu falei do corante, que é azul? Fica mais ou menos tudo da mesma cor, a gente não consegue nem diferenciar, mais ou menos. Mas aí, essa planta aqui ainda é a samambaia chinesa, lá do começo da aula. Aí nessa lâmina aqui a gente consegue ver essas bolinhas aqui do caule, essa primeira estrutura que parece um coração. Parece um coração e 2 cavalos marinhos, ao meu ver. Os cavalos marinhos seriam os feixes vasculares, né? Aqui as bolinhas seriam um parênquima. Aqui na folha, essa imagem de cima, que tem esses zezinhos, isso são os estômatos. Então, eles são tipo bolinhas, né? Com uma abertura no meio. Aí essa abertura abre e acontece a troca de gases. Aqui a gente também consegue ver na folha o xilema, marcado de X, e o floema aqui, ó, apontando a setinha para o F, a epiderme. E apesar de serem só bolinhas, tem como ver a diferença. E aí aqui eu botei também a raiz, né, que a gente consegue ver os pelos radiculares. E vou terminar a aula dessa vez com uma curiosidade, que apesar tipo, eu não acho que vocês devem achar interessante o tronco da árvore, mas é muito interessante porque a gente consegue ver quantos anos uma árvore tem a partir desses anéis, né? Então, há estudos sobre isso, e cada anel que tem, anel é esse círculo completo que ele faz, equivale a 1 ano da árvore. Então, a gente pode também relacionar isso, que quanto mais grossa a árvore, mais antiga ela é. E apesar de, tipo, terem árvores que são muito antigas e não são muito grossas, se a gente cortar, a gente vai ver isso aqui, né, muito menor. A gente vai ver vários círculozinhos desses. E uma coisa que me perguntaram, né, outra vez que eu dei aula sobre isso, é se a gente precisa, de fato, cortar a árvore para saber, e não. Eu acho que antigamente só tinha essa forma, mas hoje em dia a gente já tem um instrumento chamado trado, que a gente perfura, né, um pedaço da árvore, um cilindro pequenininho, a gente perfura até o meio e puxa, e aí sai um pedaço cilíndrico e a gente consegue contar quantos anéis tem. E é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham entendido a maioria das coisas. Se precisar, vocês sabem onde me encontrar no meu WhatsApp. E é isso. Muito obrigada mesmo.